Deixa a palavra aqui. Bem, nós vamos ler no livro, a Epístola do Apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 5 até o 16. Então são 11 versículos. Trata sobre organizar o encargo ou a atividade de organizar a igreja e repreender os falsos doutores, falsos mestres. Amém. Então a palavra diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Amém. Feche teus olhos, irmão. Vamos falar com o autor dessa escritura. Aleluia. Altíssimo Deus, soberano Pai, esta é a sua palavra, Senhor, e como sempre, tudo que podemos fazer é ler, Senhor. Não há nem um sinal de dignidade no homem, Senhor, que possa simplesmente tomar essa palavra e sair ensinando, falando, Senhor, como se fosse possível, como se pudesse fazer isso por próprio mérito. Mas, Senhor, sabemos que tudo o que fazemos é por Tua graça e misericórdia. Então, Senhor, diante disto, eu venho pedir que o Teu Espírito Santo, que inspirou esses escritores, esses autores dessas linhas, Senhor, para que nos revele nesta noite a Sua palavra, Senhor, porque nós precisamos ouvir de Ti. A Tua palavra é o maior poder disponibilizado para a raça humana. E aqui estamos, Senhor, lendo o livro, e é tudo que podemos fazer. Mas se o Teu Espírito Santo não nos ensinar, Senhor, estaremos tão longe quanto possamos estar da Tua verdade. Então, Senhor, vem nos ensinar nesta noite, nos alimentar de Ti, Senhor, e mostrar aos Teus filhos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que a Tua palavra tem todo o poder, que este nome precioso que foi manifestado tem todo o poder no céu e na terra.
e que tudo vai para o seu lugar quando esta palavra chega. Meu Deus, ajuda-nos nessa noite então, Senhor. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Apenas nessa noite, meu conselho e a minha orientação para os irmãos, como servo de Deus, é que e cada dia tem ficado mais firme isso, mais evidente, que, irmão, nada sou, nada posso, cada dia que passa, mas esta palavra é poderosa. Esta palavra é poderosa, irmão. Eu tenho dito para as pessoas, essas gravações têm seguido por aí, irmão, aleluia, glória a Deus. Apenas quando você... Eu tenho experimentado assim, ó, às vezes eu vou fazer algum trabalho difícil que eu não conseguiria fazer, ou que levaria muito tempo, e eu coloco. A minha neta, ela coloca toda noite as gravações, ela coloca a gravação para ouvir, e simplesmente a paz toma conta do ambiente. Você entende, gente? Você quer ver, às vezes, de madrugada, eu perco sono. Perco sono de perder mesmo, não acordar. De não dormir, simplesmente como se ligasse um interruptor ali, ponto. Né? E não adianta, você corre para lá, corre para cá, para fazer o que quiser, que não dorme, não adianta. Experimenta colocar essas gravações aí para te ouvir. Você vai dormir com um bebezinho. Aleluia, glória a Deus. Então faça isso. Agora a gente está colocando, tá no YouTube, aí na internet. Então dá para colocar a primeira e depois vai tocando, né? Então coloque lá. Porque, irmão, se tem uma coisa poderosa é essa palavra aqui. E ela é tão poderosa que eu não tenho controle sobre ela. Por exemplo, Deus deu um dom para nós, de mestre, de mestrado, de doutor, que é também um pastor, que é um dispenseiro dessa palavra. Mas nunca pedi por esse dom, irmão. Nem sabia que isso existia, eu nem sabia que era assim. Simplesmente a palavra começou a vir. E veio de uma maneira que eu não conseguia dormir, e eu trabalhava uns 5 quilômetros de casa, eu ia a pé, porque eu não conseguia dormir. Não conseguia parar de pensar, simplesmente a palavra vinha, e eu tinha que sair caminhando. Quase não dormia à noite, e saía de manhã caminhando. Levava 1 hora e pouco, mais ou menos, e a palavra descendo. E eu pensando que eu ia ficar louco. Aí foi um servo de Deus, que já não está mais entre nós, foi lá em casa e disse que Deus estava me mandando a palavra. Deus estava dando a palavra. Então, porque se há um fundo que clama, há um fundo que responde. Então, se veio a palavra, porque há necessidade da audição dessa palavra. Então, nós somos privilegiados por isso, por ouvir e ter esse dom. Nunca estudei Bíblia, irmão. Gostava muito, acho que a Márcia, a Tiane, são as que mais se lembram, lá da Vila Cruzeiro do Sul, na Tronco, quando o pastor Ubirajara, um exímio conhecedor das Escrituras, ele conhecia capítulo e versículo, ele sabia tudo. Então ele nos ensinava muita coisa, ele falava. Eu tinha um caderninho que eu anotava, agora já nem sei onde é que foi parar. Minha casa incendiou em 90 e pouco, 93, e aí tudo que eu tinha queimou-se, mas também nunca pude ler, só no culto que eu podia. Então não posso dizer assim que eu aprendi essa escritura, mas até porque nem tenho uma boa memória assim para guardar tudo como ele guardava, mas toda vez que eu leio eu entro em desespero, porque é como olhar um filme. É ler e a gravura começa a passar. Sabe? Simplesmente começa a vir, isso é aquilo, simplesmente começa a vir como se uma explanação, uma abertura dessa palavra. Qualquer capítulo, qualquer versículo, qualquer um, simplesmente vem. Amém? Por quê? Porque Deus amou seus filhos e deu essa palavra. Então essa palavra tem vida própria. E se você tomar posse dessa escritura, irmão,
Se você tomar posse e você entender que o maior poder disponibilizado para a raça humana é essa palavra, então você entra na eternidade. Porque essa palavra é eterna. Você entende? Você vence todas as coisas. Por isso está escrito, o salmista diz, tudo posso naquele que me fortalece. Como que Deus nos fortalecia? Nós ficava forte igual Sansão? Tanto que na história humana, quando falam de Sansão, falam de um gigante poderoso, musculoso. Não, Sansão era fraquinho. Tanto que só cortaram o cabelo dele e pronto, já não tinha força nenhuma. Então ele não era musculoso e fortão. Ele era um ninguém. O segredo estava no cabelo, era só um segredo. Então, mas na verdade era o Espírito de Deus que estava nele, a força. Então o que o salmista quer dizer? Tudo posso no Senhor que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque como que nós somos fortalecidos? Tomamos vitaminas, ficamos bem fortes? Podemos enfrentar qualquer coisa? Não. Jesus responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tem que ser a boca de Deus. Então você está se alimentando espiritualmente. E o teu espírito é que está ficando forte. A carne é fraca, a Bíblia diz. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então você está se alimentando de Deus. É aí que você está se fortalecendo. Por isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você está recebendo a palavra, irmão. Só que isso está sendo ocultado, e vou explicar aqui por quê. Estou falando isso para você, dando uma introdução para que você entenda que está sendo ocultado para que as pessoas não tomem esse poder. A natureza está gemendo, Os vulcões já estão a ponto de explodir, as placas tectônicas não conseguem mais parar, já estão se movimentando, porque cadê os eleitos que iam aperfeiçoar essa terra com a palavra? A Bíblia diz que a natureza aguarda com ansiedade a manifestação dos filhos de Deus. Um só teve aqui, e aquele maremoto se levantou, e aquele vento. Mas quando aquele filho de Deus se pôs em pé e disse, para mar, cala-te, tempestade, vento, para. Na hora, filho de Deus, palavra de Deus, você agora, esse filho de Deus, é isso que você está recebendo. Você está entendendo? Você está recebendo Deus. Então você é filho de Deus agora. Você é a palavra. Amém. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem. Escute bem isso aqui, irmão. Não é ordenar a coisa, fazer uma organização, organizar, como nós entendemos. Entendemos tudo errado. Entendemos que era para sair por aí fazendo núcleos, né? Eu chamo de núcleos de oração, filiais, matriz, igrejas centrais, regionais. Não! Nunca foi isso. O colocar em boa ordem as coisas que ainda restam, ou seja, a abertura da palavra, o aperfeiçoamento até chegarmos na estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Até que nos tornássemos o Filho de Deus agora. A palavra entrando em você. Amém? O que ainda resta, o que Paulo escreveu, quando o que é perfeito se manifestar, o que é em parte não é completo, é em partes. Então você está recebendo em partes. Mas quando o que é perfeito, a palavra chegar, tudo o que é em parte é aniquilado. Aí, só que nós ficamos lá, naquilo que é em parte. O que é em parte? Um dom de língua, um dom de profecia, um dom de cura, dons de maravilhas, dons de discernimento. Que coisa boa esses dons. São 9 dons dados para a igreja, mas porém dados sem arrependimento. O homem que recebe o dom, ele recebeu aquele dom, ele pode ser um
um crápula lá fora, mas ele tem um dom. Então, na reunião onde estão reunidos os filhos de Deus, ele tem aquele dom. Se ele colocar a mão sobre você, ele vai curar, ele tem um dom de cura. Deus deu o dom para ele. Você está entendendo? Se ele olhar para você e você conversar com ele, ele vai profetizar, porque ele tem o dom de profecia. Ele tem o dom de discernimento, ele discerne você. Você está entendendo? É um dom, mas isso é em parte, porque até que viesse o que é perfeito. Você entendeu? Nós vamos ler mais adiante 1 João, quando ele disse: e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo, a palavra. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora está completo, então, a palavra. Então o que deveria importar era a palavra, mas nós ficamos nos dons, porque o dom emociona. Eu estou com dor, o dom cura. Você está entendendo? É o dom. Eu estou com uma dificuldade, não consigo tomar uma decisão, aí vem o espírito de discernimento, a pessoa tem um dom de discernimento e vai discernir. Irmão, você está nisso e nisso, mas faça isso. Pronto, discernimento, resolvido o meu problema. Que maravilha! Não, mas Deus quer dar a palavra a você. E com a palavra o que diz? Você entregou a sua vida daí para Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, tudo, Ele fará. Você está doente, Ele te cura. Você entra em dificuldade, Ele resolve para você. Você está entendendo? Sabe o que diz mais ainda? Diz mais ainda. O meu povo, e eles ainda nem abriram a sua boca, ou seja, nem pediram ainda. E o Senhor já os terá atendido. Eu vivo isso, irmão. Eu vivo isso. Eles ainda nem abriram a sua boca e o Senhor já os terá atendido. Você está entendendo? Quando? Porque você entrou no descanso. Você entrou na palavra. E não ficou no que é em parte. Você agora está recebendo o todo, o completo, a palavra. Amém? E de cidade em cidade estabelecesses presbítero, como já te mandei. Presbíteros, como já te mandei. Irmão, entendeu-se errado isso também. Pensaram que era colocar uma filial. Aqui é a nossa filial de Porto Alegre, Mont Robson. A nossa filial lá em Canoas, em Triunfo, o irmão Rogério. Lá em Canoas, o Rodrigo. Vamos pegar assim, né? Gabriel, sei lá. É isso, está aqui. A Bíblia está dizendo para estabelecer trabalhadores, né? Presbítero é trabalhador. Então, as nossas filiais. Não! Quando Paulo disse... boa ordem as coisas que ainda restam, a chegada completa da palavra, a palavra que tinha que chegar para eles. E de cidade em cidade estabelecesse presbítero ou trabalhadores, era cada lugar Deus confirma o seu ministro. Não há um pastor presidente e os pastores das filiais. Não há um pastor regional e um pastor distrital, um pastor municipal. Não! Cada lugar onde as pessoas se reúnem é uma célula do corpo de Cristo. Então não tem um pastor presidente que mande em todos eles. Existe o todo-poderoso Deus nos guiando. Você está entendendo? Então, quando Paulo diz para ele estabelecer presbítero, coloca um presbítero lá e vai. Vai lá na outra cidade, coloca outro e vai. Ah, mas vocês são da minha filial, vocês têm que... Não tem que coisa nenhuma. Não existe pastor sobre pastor. Isso é organização humana. Você está entendendo, irmão? Está se tornando perigoso essa fala agora. Agora, essa palavra se torna perigosa, irmão. Na televisão aí, eles tentam se matar, não é? Esses grandes aí, só porque um está crescendo mais que o outro, eles tentam se matar. Aí tem um outro que tem canal de televisão, aí o outro tinha vários horários numa televisão. Esse que tem canal de televisão sobrando, viu que o outro estava crescendo, foi lá e comprou todos os horários que o outro fazia os programinhas dele para o outro não crescer tanto. Você está entendendo como é que funciona a coisa? Agora, você falar que não há um pastor sobre pastor, um ministro sobre ministro, o que é isso, irmão? O que é isso? Você está indo contra o sistema montado por Satanás. Não foi por Deus. Deus não montou esse sistema.
Porque um bispo, um pastor, um evangelista, um presbítero, diante de Deus estão todos no mesmo nível. É Deus acima de todos. Você está entendendo? Por isso que ele disse, estabelecer-se presbítero de cidade em cidade. Ou seja, estabelece lá homens de referência. Você já vai ver que referências são essas. Aquele que for irrepreensível. Não é porque eu gostei, meu irmão mais novo, vou botar ele. Meu cunhado, Maílson, está em Cachoeira, eu vou botar ele. Não, tem que ser levantados por Deus. Tem que ser levantados por Deus, irmão. Você está entendendo? Tem que ser irrepreensível. Agora, você tem uma vida lá atrás, você teve problemas, você vivia uma vida sem luz, sem entendimento. Então você vem com toda uma bagagem, com todo o sofrimento. Você está entendendo? Mas quando você chega diante de Deus, uma nova criatura você se tornou. Se você não se tornar uma nova criatura, você está perdendo seu tempo. Aliás, eu quero fazer uma série, se Deus me permitir, de pregações. Até meu cunhado já comprou uns equipamentos para mim, que eu quero ensinar para os crentes, que a gente não sabe, que eles têm que fazer 3 coisas para agradar a Deus, para estar de acordo com o que Deus quer. Primeira, se batizar. Segunda, participar da Santa Ceia e da comunhão, lava pés. E a terceira, ser dizimista e ofertante. Você está entendendo? Se não fizer essas 3 coisas, irmão, você não crê em Deus. Como é que você vai saber que você crê em Deus? Porque você entrou em dificuldade. Deus, agora é só contigo. Mas isso aí o mundo inteiro faz. Todo mundo faz isso. Qual é a diferença do mundo? É como diz o querido irmão Adalberto, quero ver adorar no meio do furacão. É difícil adorar no meio do furacão, mas você só clama por Deus. Mas eu quero ver você se manter na presença dele quando tiver tudo perfeito. Eu quero ver você buscar a face dele quando tiver tudo dando certo, tudo perfeito. Aí, irmão, é muito mais difícil você desejar Deus, buscar Deus quando está tudo certinho. Quando você está comendo arroz e feijão, Deus, me abençoa amanhã, Senhor, no meu trabalho, que eu possa comprar uma carninha. Mas se você estiver comendo um belo no churrasco, você lembra de Deus para quê? Nunca. Você está entendendo? Você entende? Então Deus deu 3 coisas para você fazer, para que você prove para você mesmo que você realmente confia nele. Oh, meu Deus. Aleluia. Então, irrepreensíveis, que não tem do que se vergonhar, marido de uma mulher. Olha só, esses homens são homens que Deus levanta para se posicionar e levar a palavra, irmão. Continuar, as coisas que ainda restam. Que ainda restam. A palavra já tem vindo, mas são coisas que ainda restam. É fim? Isso aqui é fim de trabalho. É fim de trabalho. Amém? Marido de uma mulher que tenha filhos fiéis. Fiéis a quem? A Deus, irmão? Como é que você vai ter? Como é que teus filhos, você vai exigir que teus filhos tenham a mesma fé que você? Não, isso é impossível. Fiéis, aqui não se trata de fiéis a Deus agora. Irmão, aí que está a confusão. Aí é que está a confusão, veja bem. Vamos pegar aqui a Stephanie. Me permite usar o teu nome, bichinho? A Stephanie. A Stephanie é uma menina. Tá? Agora ela quer servir a Deus. Certo? Como é que ela faz? Vai para a igreja, entra na mocidade, vai para o ciclo de oração, se esforça, jejua, ora, vira professor da escolinha e ajuda os jovens na coreografia e ajuda os jovens nas, como é que os retiros. Que obra maravilhosa! Na evangelização, entregando folheto, entregando isso, aquilo outro, vendendo os livros para a igreja, entregando os jornais. Que maravilha! Esta é a obra de Deus. Agora essa menina, Deus colocou ela na sua obra. Mentira do diabo, irmão. Porque uma moça servir a Deus, ou um filho servir a Deus, é servir a mãe e o pai. Está vendo? Está vendo como está longe da verdade? Como estamos longe da verdade?
O servir a Deus é servir a mãe e o pai. Quer servir a Deus mesmo de verdade? Acorda mais cedo, lava toda a louça, faz um café e leva lá na cama para tua mãe lá. Ó, aquilo ali, ó. Sabe, aquela faculdade que tu ia fazer que era difícil, que ninguém consegue entrar lá, tu acabou de derrubar aquela barreira. Sabe, aquele teu filho que ia parar no hospital muito doente, tu acabou de curar ele lá no futuro. Ó. Você está vendo, irmão? Elimina Satanás. Por que hoje o espírito maligno está tocando nas criaturas, no ser humano cada vez mais novo? Por quê, irmão? Por quê? Porque lá na frente eles sabem que eles estão plantando coisas ruins aqui, lá na frente eles vão se arrebentar. Ele está garantindo, o diabo, Satanás, seus demônios, estão garantindo tocar na vida dessas criaturas lá na frente. Está entendendo? Está garantido já. E aí vem os conversadores, esses falsos doutores, falsos ensinadores, e ensinam o que eu estou dizendo agora, sobre vai para a igreja, entra na mocidade, círculo de oração, e mais isso, e mais isso, e mais isso, e mais isso, e a pessoa se sente segura, ela está enganada. Quando ela deveria honrar pai e mãe. Está vendo, irmão? Como a coisa está fora da sua realidade. Estão indo contra a palavra. Ao filho, honra pai e mãe. E a mulher? Agora, a Stephanie tornou-se adulta. Vai chegar um esposo para ela, é natural. A Bíblia diz que a mulher salvar-se-á, dando luz a filhos, sendo sujeita a seu marido, vivendo na comunhão dos santos. Na comunhão, ouvindo a palavra, se reunindo em nome do Senhor, participando da Santa Ceia, vivendo como uma verdadeira filha de Deus. Está vendo? Aí está. É isso para a mulher. Não. Agora eles disseram que teu marido não vai para a igreja? Não, mãe. Você vai sozinha. Ele não é crente? Larga esse homem. Está vendo? Se tudo que ela deveria é ser sujeita a ele, honrar seu marido agora. Agora aquilo que ela tinha que honrar pai e mãe, ela tem que honrar o marido. Uma senhora me perguntou numa cidade aí, meu marido nem gosta de ir lá na igreja, porque eles têm um comércio, e ele quer que eu fique aqui ajudando ele, fazendo coisas, mas nem gosta de atender esses bêbados aí, e aí ele bebe lá com eles também. Eu nem gosto de atender, eu gosto de ir no culto, irmão, e ele não gosta que eu vá no culto. Eu acho que meio que me botando assim para mim fazer uma pressão nele, né, porque ele me ouve, e ela acha que ela queria que eu fizesse uma pressão nele para ele liberar ela para o culto. Eu olhei bem para ela e disse assim, irmã, você quer servir a Deus? Sim, irmão, quero servir a Deus, vai para a igreja, quer servir a Deus. Então faça o seguinte, irmão, pega, sabe aquela cerveja assim que ele gosta, aquela bem gelada que ele gosta de beber, pois aquela tu pega e leva lá para ele, ó. Tá entendendo? Isso é servir a Deus. Você tem que servir o seu marido. Que negócio é esse aí? Não, vou para a igreja, o pastor mandou ir para a igreja, tem que ir para a igreja. Quem foi que disse? Jesus disse que era para se reunir em nome dele. Ué, que negócio é esse? O teu marido diz, ó, você não deve ir, fica com ele. Fica com ele? Ué, que negócio é esse aí? Que estranha essa coisa, né? Você está entendendo? Tira a submissão. Ah, mas agora você tem uma formação cristã, e agora você a vida inteira foi para o culto, e você gosta de estar na igreja. Então, Stephanie, procura um esposo que goste de adorar a Deus junto contigo, porque senão vai ser julgo desigual. Vão viver há 40, 30, 40 anos brigando, porque ele gosta do pagode, ele gosta da vida noturna, ele gosta do funk, sei lá o que for, nos dias de hoje, e você gosta de servir a Deus, não vai dar certo. Eu fui lá agora na Zona Sul, eu estive na Zona Sul, e tiveram aqui, e o cidadão, a esposa, que era uma menina assim, gostava de cantar louvores. Não, o momento de alegria dela era cantar, adorar a Deus. Não pode, não dá para ir no culto, não dá, foi cortando. E ela foi ficando com ele, foi cortando. Um dia chegaram aqui, ela em desespero, e aí ele chegou e disse, pois agora eu tô querendo ir na igreja, e ela já estava quase deixando ele. E agora eu tô querendo ir na igreja, mas ela não quer ir. Eu disse, pois agora é tarde, meu amigo. Agora chegou o juízo. Está vendo? Julgo desigual. Ele veio com um pensamento mundano, e ela era aquela pessoa que gostava de adorar a Deus, se esforçava para servir a Deus
Jugo desigual. Aí, depois de 2 filhos, aí ele veio aqui. Aí eu disse para ele, pois é, sabe por que está na situação? Tu abriu a porta. Quando ela queria estar aqui, ó, adorando a Deus, como ela está fazendo aí, ó, se alegrando, tu achava que tinha que trabalhar, tu achava que tinha que ir no pai, na mãe, passear, tu achava que tinha que ir para lá e para cá. Pois é. E aí, esses dias me ligaram agora. Eles estão separados. E aí fica as 2 crianças, filhinhos. E aí me falou, ela me disse, eu tenho pena, porque a mulher com câncer, o homem está meio doido da cabeça, e o filho único está até encostado no INSS, que está meio pirado da cabeça. Aí eu disse para ela, olha, é triste eu ter que te dizer isso, mas tu era a saída deles. Eles não viram. Agora chegou o juízo. Mas por quê? Porque não teve alguém, um pastor. O pastor, ao invés de dizer para ela, não, você não tem que estar só na igreja, você tem que cuidar do seu lar. Mamãe, cuida da sua filhinha, para ela não pegar um teatino aí, ó, porque ela vai sofrer por um tempo, e vai chegar um tempo que ela não vai suportar mais. É julgo desigual. Você está entendendo? Julgo desigual, desigual. Não vai dar certo isso aí. É certo que não vai dar certo. Você entende? É isso que essa palavra está ensinando. É isso, irmão. O servir a Deus, o viver para Ele é real. É real. Outro dia me disseram, mas você tem que orar, mas você tem que jejuar, mas você tem que, irmão. Não faça isso se Deus não te der graça para fazer isso. Você está entendendo? Não faça isso. Se Deus te der graça de acordar toda madrugada, X hora, ore. Se Deus te der graça para você não comer e ficar se dedicando a Ele, fique. Se Deus te der graça para você, hoje eu vou fazer um jejum de palavra, não vou nem conversar. Faça, mas tem que ser tudo com a graça de Deus. Hoje eu vou no culto, tem que ser com a graça de Deus, irmão. Você está entendendo? Porque tudo que você fizer por obrigação, Deus não está recebendo. Quem é que está recebendo então? Quem é que está recebendo então? Só tem 2 senhores. E aí, quem é que está recebendo? Você vê? Existe uma coisa chamada realidade e existe outra chamada ilusão. A ilusão parece mais certa que a realidade. Mas está tudo errado. Por isso que nós vimos, o mundo inteiro é religioso e olha aí, chegando numa destruição. Chegando numa posse satânica. Satanás está quase vindo já para sentar aí, ó. Está tudo já coordenado. Amém? Então, que Deus nos ajude. Amém? Então, filhos fiéis, irmão. Não é filhos que vão na igreja sempre, que chegam lá na hora do almoço e fazem aquela oração tremenda. Não, filhos fiéis e que honram pai e mãe. Você ser fiel a Deus, fiel à palavra, é você honrar pai e mãe. Mas meu pai não presta, honra. Mas minha mãe não presta, não interessa, honra. Você entende? Não interessa quem ele seja. Agora, irmão, honrar não significa concordar, tá? Se você achar que a coisa está errada, você não tem que chegar e dizer para ele. Mas você tem que expressar a sua opinião. Você tem que expressar, deixar claro que você não concorda com aquilo ali. Tá entendendo? Você. Não precisa externar para outros. É você. É você e a pessoa. É como você tratar sobre um ungido. Você vai tratar sobre um ungido, você tem que ter cuidado. Por que aquele jornalista famoso aí morreu? Porque ele tocou o nome de Deus, ele tocou. Irmão, aqui sobre a unção, inspiração divina, se Deus me trouxer uma palavra sobre esses homens, eu vou falar o que eles são. Agora, eu como homem, acusá-los simplesmente, irmão, Deus virá contra mim. Davi era rei, Davi era ungido de Deus. Davi tocou em Saul, e Saul era um endemoniado. Mas Saul era ungido de Deus também. E aí, irmão? Não. Tome cuidado. Você entende? Tome cuidado. Amém. Então aquele jornalista foi lá e acusou, e ele tinha razão, o outro estava errado mesmo. Foi lá e acusou, a mando do outro, né? O outro dono da emissora. Foi lá e acusou, provou, mostrou. Onde é que está ele agora? Onde é que está ele agora? Alguém sabe me dizer? Não existe mais. Está vendo? Os dias foram encurtados, ó. Cuidado, irmão. Cuidado.
Não toque na honra de ninguém. Então, filhos fiéis são filhos fiéis a Deus. Mas são fiéis a Deus como? Honram pai e mãe. Está vendo? Amém? Não é filhos que vão para a igreja. Aí se entende que o pastor, o ministro, o presbítero, Deus o livre. Os filhos têm que estar na igreja. Às vezes, louco para voltar ali. Louco para... Umas pessoas... Irmão, por favor, vá nos presídios. O que você acha lá? Maria. Você acha Madalena? Você acha quem mais? Os nomes bíblicos. Lá no presídio feminino, no presídio masculino. É Lucas, é Daniel, é Mateus, é Davi, é Marcos, é só o que tem, não é? Pois é, você está entendendo por quê? Por quê? Porque mostraram uma coisa para eles. Que eles não eram. Você está entendendo? Incitaram a ira. Pai, não provoque a ira do teu filho. Ou seja, teu filho tem que olhar para ti e ver Deus ali. Não é olhar para ti e você forçar ele a crer em Deus. Não, ele tem que olhar para você e ver Deus. Senão não adianta nada. Você está incitando a ira nele. Quando você cobra dele, se ele sabe que você não vive aquilo ali, você está incitando a ira. É isso que a Bíblia fala. Não provoca a ira no teu filho. Amém? Então, filhos fiéis a Deus, filhos fiéis a você, ao papai e à mamãe. Você também é um filho fiel. Amém? Então, esse presbítero teria filhos fiéis, seria marido de uma só mulher, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Você está entendendo? Eles obedecem o pai e a mãe. Eles obedecem tanto que eles honram o pai e a mãe. Eles não podem ser acusados de nada. Aleluia, que maravilha isso, meu. Como é bom ouvir a palavra de Deus. Isso liberta a gente, né? Isso liberta, porque eu vivi uma vida ali, ó. E a minha mãe não sabia. Ela não sabia. A gente viveu uma vida presa. Mas quando vem a palavra e liberta a gente pode passar isso para os nossos filhos. Coisa boa. Eles vão ser livres, vão enxergar Deus em nós, ó, e vão servir a Deus de verdade. É fácil servir a Deus. Sabe quando é que a Nick serve a Deus? Quando ela faz um bolo, espera vocês, faz comida, espera vocês. Eu tenho uma filha, eu me orgulho, tem problemas também, claro que tem, o diabo ataca. Mas eu tenho uma filha, irmão, ela chegava do ensino médio, frio, e eu chegava muito cansado do trabalho, ela chegava tarde da noite, às vezes da faculdade mesmo, eu já estava na faculdade, e ela chegava em casa, fazia comida e nos levava na cama, não deixava nem nós levantar. Pô, irmão, ela fez uma pós-graduação, eu queria ter feito uma festa quando ela me mostrou o diploma. Ela é pós-graduada, irmão, e o meu sonho era ser graduada, ela é pós-graduada. Ela é especialista. Você está entendendo, irmão? Na minha família, mas eu não sou nada. Minha mãe era analfabeta, não sabia nada. Pois é, a neta dela, ela ficou, quase enlouqueceu. Quando ela foi na formatura na FIES da neta. Imagina se ela soubesse que ela tem uma neta pós-graduada. Ô, irmão, não é muita família que tem isso, mas sabe como é que ela servia a Deus? Sabe como é que ela ganhou isso? Levava comida para nós, já servia certinho, como eu gostava, como a Ruth gostava, eu largava na cama. Mas, o que impede? Já ganhou lá na frente. Você está entendendo? Faça isso, filho. Aproveite quando você pode. Aleluia! Glória a Deus! Isso amarra o diabo. Irmão, a fé sem obra é morta. Não pode agradar a Deus. Então, se você tem uma fé sem obra, é como você ouvir a palavra e não cumprir. Se você não pode agradar a Deus, significa que você não está fazendo a perfeita vontade dele. Então, quem é que está recebendo o que você está fazendo? Você está entendendo, irmão, a gravidade da coisa? Deus nos ajude. Amém? Então não pode ser acusado de dissolução e nem são desobedientes, porque eles obedecem, eles honram, eles servem a Deus. Você está entendendo? Porque convém que o bispo... Peraí, Paulo, era bispo ou era presbítero? Por quê? Porque é assim, ó, o obreiro geral, não, cooperador, obreiro, aí vira diácono, aí de diácono vira pastor. Tem algum lugar que pastor é grau máximo, mas tem outros que é menos, pastor, ou antes vira presbítero.
evangelista, aí depois pastor, missionário e bispo no final. E agora já tem apóstolo também. Só que apóstolo é só 12, tá? É só 12. Se tiver um apóstolo nos nossos dias, ele tem 2.000 anos. No mínimo. Ele tem que ter uns 2.000 anos. Tá? Esse homem tem 2.000 anos. Ele é apóstolo. Apóstolo é quem viu Jesus, enviado do próprio Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? E são só 12? Não pode ter mais. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Então, agora Paulo fala, estabelece presbítero de cidade em cidade. E aí fala como eles têm que ser, e depois diz, porque convém que o bispo... Não, peraí, Paulo, é bispo ou era presbítero, Paulo? Irmão, o que eu falei? Diante de Deus, todos no mesmo nível. Ou Pedro recebeu a chave do céu. O Pedro tinha a chave. Então Pedro era o primeiro líder, o primeiro papa, o grande papa. Foi o Pedro. É? Pois é. Quando souberam que Samaria e Judéia receberam o evangelho, que Filipe foi lá pregar, quem foi que foi enviado para lá? Pedro e João. Ué, mas como assim? Era Pedro que era o líder, ele que tinha que mandar. Mas ele foi mandado. Você está entendendo, irmão? Quem é o líder, então? O Espírito Santo de Deus. Aleluia! Você entende? Por isso que ele fala presbítero como bispo. É a mesma coisa. É um trabalhador da obra de Deus. Você entende? Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus. Ah, tá, entendi. Irrepreensível é um cara perfeito, não erra, não falha. É isso aí. Irrepreensível, não. Satanás está enganando aí. Olha o engano. Irrepreensível como dispenseiro, portador da palavra, só fala a palavra. Você está entendendo? Só fala a palavra, não há perfeição no homem, não! Não é irrepreensível porque ele é uma vida perfeita, um homem perfeito. Se fosse, ele já estava lá na glória. Você está entendendo? Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, você está entendendo como que funciona? Então não é isso que Paulo está dizendo, irrepreensível, um homem perfeito, isso o diabo enganando eles, era irrepreensível como dispenseiro, só traga a palavra de Deus, somente ela. Oh Deus, dispenseiro da casa de Deus, da casa de Deus. O que ele disse sobre a casa dele? Que casa vocês vão fazer para mim? Que casa pode fazer o homem para mim? Não pode. Por isso ele fez uma casa. Que casa era? Era um templo também. E ele chegou, e eles chegaram e disseram, vem cá, vem cá. Tá pregando uma história aí, uma nova religião? Vem cá, vem cá. Olha aí, olha o nosso templo aí. Salomão fez, Fomos cativos para a Babilônia e voltamos e o Herodes levantou. Olha a perfeição disso aqui, Aí a casa de Deus, bem franzininho, magricelo, com os ombros machucados de carregar tora para fazer, sei lá o que eles faziam na marcenaria, tá? As mãos grossas, parecia um velho. Você está entendendo, irmão? Esse Jesus bonitão, altivo, de olho verde, pele bem clara, cabelo bem lisinho, perfeitinho. Nunca era um homem do campo, do deserto, pele escura, olhos esbugalhados, tá? Narigudo, judeu narigudo, barba e cabelo mal feito, não era bem aparadinho, bem bonitinho, não, senhor. Quem andava bem aparadinho, bonitinho, foi os romanos que bateram nele, tá? Não tinha aparência nem formosura, disse Isaías, então ele era feio. E olharam para aquele franzininho e ele disse, eu derrubo isso aí tudo. Eu derrubo isso aí tudo. E não deixo pedra sobre pedra
E no terceiro dia eu edifico tudo de novo. Vai, tá louco. Para. Tá louco, tá louco. Salomão levou anos, Davi quis começar, nem pôde começar. Salomão levou anos. O Herodes, só para reformar, levou mais anos de novo para reedificar. Agora vem me dizer que ele derruba. Derruba como? E ainda em 3 dias ele levanta tudo de novo. A casa era ele agora. O templo era ele. Então, dispenseiro da casa de Deus é aquilo que ele disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo, sereis minhas testemunhas. Testemunha de quem? Da casa de Deus. Você entende? Dispenseiro da casa de Deus, leva a Cristo, leva a Cristo. Ô irmãos, nós da nossa igreja, isso não é levar a Cristo. No momento que você bota uma placa lá, nós somos da igreja do Paulinho, irmão, vocês estão tudo perdidos. Isso é um nome de blasfêmia, porque o único nome pelo qual nos chamamos é Senhor Jesus Cristo. Seja em oração, seja em ação, seja no batismo, seja em reunião, tudo em nome dele, porque esse é o nome que está acima de todo nome. Então, quando você bota uma placa ali, ou quando você se autodenomina, você está negando aquele nome. Você está blasfemando contra ele. Ô, irmão, tremendo isso. Então, não são dispenseiros irrepreensíveis da casa de Deus esses que aí estão. E eu não os estou acusando, eu estou mostrando pela palavra, ou seja, a palavra está dizendo isso. Que não são irrepreensíveis como dispenseiro, porque nem sabem o que é a casa de Deus. Você está entendendo? Deus tenha misericórdia, irmão. Cada qual quer botar um nome mais bonito. Cada qual quer ser chamado um nome mais parecido com a Bíblia. Jesus disse, vocês vão receber uma pedrinha branca com um novo nome escrito. Só quem recebe sabe que nome é esse. Aleluia. Isso tem que estar vivo em você. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não soberbo. Irmão, nosso ministério tem 500 pastores na nossa convenção. Nós temos filiais em todo o estado, em todo o país, em todo o mundo nós temos igreja. Nós temos pastores na África, pastores na Europa, nos Estados Unidos, na Grande América. Nós temos pastores por tudo. Eu sou o pastor presidente do Brasil. Sou o fundador desta igreja. Soberba. Está vendo? Está vendo que essa palavra é viva? Que ela tem vida própria e que ela é atual? Ela é atual. A palavra de Deus se renova todos os dias. Porque é um maná que desce do céu. Todo dia ele é novinho. Todo dia ele é novinho. Não guarde o de ontem, é o de agora, é agora. O que interessa é agora. Não grave, não precisa gravar, não precisa decorar. Basta viver. Recebe a palavra, que ela se renova todos os dias em você. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Aleluia! Glória a Deus! Que tremendo! Nem iracundo, nem dado ao vinho. Irmão, em outra escritura diz assim, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Você está vendo, irmão? Não entra, homem de Deus, nessas tonterias. Agora nós cremos que Jesus, é só Jesus, não tem Deus, não tem Espírito Santo, não tem nada, é só Jesus. Agora nós cremos que há dualidade de Deus, tem Deus Pai e Deus Filho. Agora nós cremos na Santíssima Trindade. Agora nós cremos só na unidade. Que bagunça é essa, hein? Iracundo, tonto, corre para um lado, corre para um outro. Um dia, numa época crê de um jeito, noutra época crê de outro jeito, quando a palavra é a mesma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você está vendo? Iracundos. Dados ao vinho. Se embriagam com qualquer doutrina. Basta um vinho e convencer, pronto. Está feito. Aí está esse estrago dessas organizações religiosas. Hoje estão de camisa cinza.
Amanhã estão uns de camisa vermelha, depois estão uns de camisa preta, e assim vai indo, ó. E assim vão indo, ó. Ó, tudo tonto. Aí depois uns creem na mensagem, na revelação da nuvem, outros creem no novo nome, irmão. A coisa vai andando, tá? Vai andando. Um novo nome, outros já creem que Deus mandou um oitavo mensageiro, e assim vai indo a coisa. Que barbaridade. São dados ao vinho, tontos, umas tonterias, corre para um lado e para o outro, não sabem. Amém? Por quê? Porque não são guiados pelo Espírito Santo, mas têm dom. Como eles têm dom, eles acham que Deus está apoiando eles. Tem dom? Não. O Saul saiu para matar Davi. Estava endemoniado desde que assumiu o trono. E quando chegou no meio dos profetas, ele falou em línguas e profetizou, porque ele tinha o dom de língua e o dom de profecia. Está vendo? Mas ele estava certo com Deus? Ele estava bem com Deus? Ele estava fazendo a vontade de Deus? Não. É a mesma coisa hoje, irmão. Fala em língua, profetiza, ou seja, manifesta todos os dons, curam até. E você não se admire, porque eles vão chegar diante do próprio Senhor. Irmão, a hora que eu enxergar Jesus, eu caio nos pés dele e não saio mais dali até que ele me levante. Mas essa gente vai ser tão soberba, tão arrogante, que quando vê ele na glória, julgando, vão chegar, e aí, Jesus, não vou entrar. Você está entendendo? Ô, povo de Deus, te acorda, para não entrar nesse estrago religioso, nesse estrago que esses homens fizeram. Vão ser tão soberbo que ele vai dizer, ó, parta de mim, malditos, não vos conheço. E o que eles fizeram? Pregaram em nome dele e ressuscitaram até morto em nome dele. Você está entendendo? Não é pouca gente, não. Aleluia! Glória a Deus! Nem espancador. Irmão, a gente imagina que é um espancador de bicho, espancador de filho, espancador, não. A Bíblia diz, não, afasta a vara do teu filho. Espancador de animal, o homem domina sobre o animal. O que é que espancador é esse, então? O que é isso que a Bíblia está falando? Irmão, são homens que gostam de pegar essa palavra e botar os outros no inferno, sair condenando todo mundo. Você está entendendo? Essa palavra é graça, não, eles não dão a graça, ó. Eles batem na ovelha. Saem condenando tudo e a todos. Teve um irmão que foi lá no centro de Porto Alegre, foi lá falar comigo e me dizer isso. Talvez um dia ele ouça essa gravação. E disse para mim, irmão Paulinho, sabe, agora nós estamos no lugar certo. Agora nós estamos no lugar certo. E foi até uns irmãos lá que saíram de lá. Foram lá também na igreja lá que eu estou agora. Mas o homem já disse para eles. Vocês têm que escutar tudo que eu disser. Tudo que eu disser, vocês têm que concordar. Senão pode ir embora também. Espancador. Você está vendo? Espancador. Não é pastor, não é Jesus Cristo que recebe as ovelhinhas. Vem, vinde benditos do meu Pai. Vem, vem, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está entendendo, irmão? Não tem o espírito do bom pastor, porque o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, ele não espanca. Ô Senhor, Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Que a gente, e abra os nossos olhos para que a gente escape desses enganos. Porque, irmão, eu estou falando isso agora para vocês, mas o que mais ouço é, irmão, ouvi uma mensagem tremenda, fui lá numa igreja lá do fulano de tal, meu Deus, que pregação. Aí eu olho para a vida da criatura, adiantou o que isso aí? Já adiantou o que isso aí? Não. Falam de um poder e negam a eficácia. Não funciona. Eles estão trabalhando mais para Satanás do que para Deus, usando os dons divinos a serviço do inferno, levando gente para lá, ao invés de levar para a glória. Porque Deus não quer, irmão, dividir a sua glória com ninguém. É Ele que quer salvar os seus filhos. É Ele mesmo. Ele mesmo quer salvar os seus filhos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Mas vou andar aqui, irmão. Não consegui andar muito.
Amém? Nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Irmão, nós temos que engrossar o caule, a nossa igreja tem que crescer, para nós ter, né, uma substância, poder ir para lá e para cá, levar a palavra de Deus. Como assim para lá e para cá? Prega aqui, pega na sua casa seus filhos, reúne teus filhos lá em oração, lê uma palavra, essa é a obra. Está vendo? Isso é tudo, irmão. Que negócio é esse aí? Cobiçoso, quer andar bem. Oh, irmão, Deus tenha misericórdia. Nem vou falar muita coisa aqui. Amém. Mas, dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Agora, veja bem, ó. Mas dado a hospitalidade, irmão, o servo de Deus, presbítero, bispo, pastor, Deus levanta ele. Ele saberá o que dizer para você. Não é porque ele é inteligente e entendeu a Bíblia, não. É porque Deus deu esse dom. Você está entendendo? Ele saberá o que dizer para você. Então esta é a hospitalidade. Sabe receber a tua alma, sabe ouvir você e sabe dizer o que você precisa ouvir. Deus tem levantado aqui. Deus tem levantado. Está vendo? Amém? Isso é hospitalidade. Amigo do bem. Ele sempre indicará o bom mestre para você. Ele nunca vai indicar a sua organização ou a organização religiosa. Ele nunca vai indicar uma religião. Ele vai indicar o bem. O bem de Deus. Jesus disse, eles vieram nele, bom mestre. Ele disse, por que me chama bom? Por que me chama bom? Bom é o meu Pai que está no céu, mas o homem de hoje já se enche de soberba. Não, realmente sou um bom pastor. Eu tenho aí, ó, minha igreja aí. Está vendo? Soberba. Amém. Moderado. Irmão, tem limites. Limites estabelecidos por Deus. Ele sabe o que dizer, sabe o que fazer, mas porque ele é um homem inteligente, não é porque Deus deu isso. É dom divino. Amém? Justo. O homem pode ser justo, irmão? Nunca. O homem é falho, passível de falha e corruptível. Um dia nós seremos revestidos de incorruptibilidade. Então a justiça divina chegou em nós, mas não há esse homem justo. Então por que Paulo escreveu para Tito o justo? Por que ele seria justo? Porque ele só obraria a justiça divina. Você está entendendo? Ele só leva a você a justiça divina. Por isso que ele é justo. Santo. Existe o homem santo? Porque na organização romana, o santo esse, santo aquele, santo para isso, santo para aquilo, né? Será que é isso que Paulo está falando? Não, irmão. Santo é separado, ele não pertence a nada, ele pertence somente a Deus. Você está entendendo? Onde é que está isso? Onde é que achamos esse homem? Onde é que está isso? Deus nos ajude. Temperante. Por exemplo, temperado é dosado. Né? Temperança é a ação da dosagem de temperado, justo, correto, né? É moderado nos seus limites. Agora, temperante é a ação de repassar aquilo. Então, como é que um homem pode ser temperante? Quando ele leva a palavra a você. Você está entendendo, irmão? Tudo leva no mesmo lugar. Tudo leva no mesmo lugar. Quando ele leva a palavra a você, então ele está fazendo você ter temperança. Por quê? Você está recebendo a palavra. Ele é temperante, ele só leva a palavra a você. Retendo firme a fiel palavra. Isso é tudo, irmão. Podem tentar convencê-lo, ele vai permanecer com a palavra, que é conforme a doutrina. Qual é a doutrina dos apóstolos? A palavra. Irmão, aqui na nossa igreja a doutrina é isso, o nosso estatuto diz que isso, mais isso, mais isso, mais isso. Não, a doutrina é a palavra, somente a palavra, amém? Para que seja poderoso, quem?
esse homem, esse trabalhador, presbítero, bispo, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Ele só vai falar a palavra de Deus, irmão. Quem pode se levantar contra Deus? Quem? Ele está falando só a palavra de Deus. Então ele é poderoso. Ninguém pode mudar a palavra de Deus. Quem pode alterar? Quem é que pode ir contra? Quem pode ir contra o Senhor? Ninguém. E Deus está em sua palavra. Amém? Porque há muitos desordenados. O que é isso, irmão? Homens ordenados por conveniência. Esse aqui é meu cunhado. Vou botar ele como pastor desse lugar aqui. Você está entendendo? Vou ordenar ele como pastor desse lugar aqui. Desordenados. Deus não mandou. Deus não mandou eles ir. Deus respeita. Deus respeita isso. Mas Deus não mandou eles ir. Você está entendendo? Desordenados. Irmão, conheço muita coisa assim. Faladores. Não é fofoqueiro, é falador mesmo. Fala demais. Fala muito, mas deveria falar somente a palavra. Não, ele fala, mas ele deveria falar a palavra. Vãos enganadores. Olha bem o contexto. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores. Eles são tudo isso, irmão. Por quê? Porque eles enganam, é vão. Não escute essa coisa. São enganadores, tem um espírito ali que está sendo passado para você. E você pensa que porque está repetindo a Bíblia e você está aprendendo algo. Não, você está recebendo um demônio para pecar contra Deus. Não foi assim no começo? Como é que foi no começo? Não é bom que o homem esteja só, né? Vou fazer uma companheira. E onde é que ela tinha que estar? Com Adão. Quem que ela tinha que escutar? Adão. Por que ela foi escutar a serpente? E a serpente falou uma coisa correta. Porém, era uma mentira. Você entendeu? Então, vãos enganadores. Principalmente os da circuncisão. Agora, Paulo define que os religiosos da época já atacavam eles. E Paulo era judeu, israelita. Então, ele também era circuncidado. Também era daquela religião deles. Mas quando Deus entrou nele, saiu tudo aquilo. E eles iam contra eles. Aos quais convém tapar a boca, ou seja, fale a palavra, que eles não têm o que dizer. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Irmão, vai vir um grande pregador e vai pregar na nossa igreja, reúne o povo, traz caravana, vamos fazer, vamos juntar, vamos isso, vamos aquilo outro. Casas inteiras, irmão. Você está entendendo? Famílias, pessoas sendo enganadas, ensinando o que não convém. Eu tive uns lugares assim, convidar pessoas, então eu fui educado. Meu Deus, um espírito tomou conta desses homens, esses ministros, esses pregadores de multidão, que é mais ou menos como narrar um jogo de futebol. É como um narrador de futebol antigo que falava rápido, sabia os nomes dos jogadores, tudo, rápido. Pois é, assim que é a pregação, ninguém entende nada. Eu não entendi nada. E olha que eu tentava prestar atenção, não dá para entender nada. É só uma gritaria. E tem um outro caso aí que é pior ainda. Que, não posso nem te falar nome, mas tem uns casos aí que eles começam a fazer piadinha, sabe? Fazer piadinha, contar historinha. E falam uma coisa certa. Casal, vi fulano falou, irmão, que coisa linda o jeito que ele pregou. Meu Deus, que maravilha. Diabo, irmão. Por que eu estou falando que é diabo? Por ciúme? Não, porque é diabo, irmão. Porque Deus não falaria desse jeito, sabe? Fazendo um tipinho, fazendo umas vozes. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de ti. Não, Ele quer só que você abra a boca, que Ele enche. Tá entendendo? Não precisa enfeitar.
Não precisa de uma moldura. Jesus era feio mesmo. A palavra é feia mesmo. É essa palavra. Ô mulher, se você não honrar o teu marido, não tem conversa. Você está perdida. Você, marido, se você não respeitar a tua esposa, você está perdido. Não tem conversa. Não, mas a coisa tem que ser, né? Abrilhantadinha, tem que ficar mais enganadores, ensinando o que não convém por torpe ganância, porque recebem para isso. Ó, cada palestra que vai fazer nos Estados Unidos, na Europa, ó, muito dinheiro. Cada vez que vem do lá de cima aqui para o sul, é hotel 5 estrelas, é carro para cima e para baixo, e muito dinheiro. Tá entendendo? Conheço algumas pessoas que saem às vezes, vão nos lugares aí pregar, é muito dinheiro, torpe ganância. Se eles falassem a verdade, convidariam? Não, senhor. Ganância. Amém. Um deles, seu próprio profeta, disse, olha só, o Paulo está dizendo que havia um profeta lá, e ele disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. O profeta deles. Esse testemunho é verdadeiro, Paulo falando. Agora, portanto, repreende-os. Repreende esses profetas. Repreende esses homens que falam qualquer bobagem, que falam qualquer besteira. Repreende como? Com a palavra. Repreende-os para que sejam sãos na fé. Se é filho de Deus, entra. Agora, se não é filho de Deus, continua o seu caminho diabólico, achando que Deus está com ele. Você está entendendo, irmão? O limite de Deus conosco, o limite de Deus com o ser humano, o teu fim da linha, o teu limite é quando a palavra chega. Se a palavra chegou e você recebeu, você está salvo. Agora, se a palavra chegou e você não recebeu, você já está sentenciado. Por isso que Marcos disse, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê, já está condenado. Você está entendendo, irmão? Então, se eles quiserem, ouçam a fé. Se não, é isso. Ouçam a palavra. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se diziam da verdade. Você entende, irmão? Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Eles ficam condenando tudo, julgando tudo. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Não tem mais consciência. Não tem mais entendimento. A palavra, ou seja, a palavra não entra mais. Pode você gritar, pode você provar, não entra mais. Encerrou o tempo deles. Foi o limite. O tempo da misericórdia encerrou. A partir dali é só juízo. Irmão, eu estou com desespero no meu coração, porque eu conheço umas pessoas e eu quero ir até lá e Deus não permite. E eu já ouvi de Deus, não vá. E agora? E agora? E eu não consigo chegar lá. Nem vou forçar. Você está entendendo? Porque a partir de agora é juízo. E aí? Como é que fica? Amém? Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Não é isso, irmão, hoje? Todo mundo conhece a Deus, todo mundo serve a Deus, mas as obras estão negando. Irmão, eu digo sempre, o bom enganador é aquele que engana os outros. Porque se você consegue enganar a si mesmo, por favor, né? Você é demente, né? Você quer enganar você mesmo? Não, para aí. Ei, te acorda. Então, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis. E hoje a abominação está protegida por lei, conforme Sodoma e Gomorra. Quando chegaram e pediram aqueles moços que foram lá para avisar o Ló, para ele sair da cidade, que ela seria consumida por fogo, eles foram lá e exigiam aqueles moços. E Ló era uma autoridade naquela cidade de Sodoma. Ele era uma autoridade. E ele poderia ter citado a lei, mas ele não citou a lei porque a lei protegia aquele espírito abominável.
Você está entendendo, irmão? A lei protegia. Então Ló não citou a lei, mas fez-lhes uma proposta: tenho minhas donzelas, minhas filhas aqui puras, tomem elas então. Não, nós queremos a eles. E o Ló não pôde fazer nada, porque a lei os protegia aquela abominação. Você está vendo, irmão? O tempo que estamos vivendo não é como Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma. Deus tenha misericórdia de nós, filho de Deus, eleito de Deus, te acorda! É chegado o reino. Aliás, eu já estou até dizendo, o reino está sendo retirado da terra. E isso não é agora, irmão. Isso aí tem 2000 anos, quando ele disse para Pilatos: o meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Ele veio buscar você, para você ir para aquele reino dele. Aleluia. Aleluia. Então conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo, em primeiro lugar, abomináveis. Irmão, irmãs, vocês são jovens, os mais velhos, as pessoas que já fizeram, amém, estão na misericórdia, mas vocês são jovens, jamais façam tatuagem. Jamais. Irmão, tem coisa que não tem escritura. Por exemplo, perguntaram para um homem de Deus: mas é pecado a mulher pintar o cabelo? O que você diz? Ele disse: irmão, eu não digo nada, porque a escritura não disse nada sobre pintar o cabelo. A escritura não diz nada, mas ela fala sobre marcar o corpo. Você está vendo? Então, não se torne abominável. Então, siga a natureza que Deus te deu, porque até isso está virando lei. Está virando lei agora. E você não pode ir contra isso, porque o mundo jaz no maligno. Isso é a palavra, irmão. Não é a minha opinião, não é a minha fala. Isso é a palavra. Ou você acha o que Paulo estava dizendo que é abominável? O que ele estava dizendo aqui de abominável? São pessoas que alteram a natureza. São pessoas que fazem marcas onde não deveriam. O teu corpo tem um desenho de uma flor. Você é uma árvore para ter uma orquídea no braço. Não, você não é. Você é um ser humano. Você está entendendo? Essa é a palavra de Deus, irmão. Ela não me agrada a mim. Não agrada a você. Mas ela nos purifica. Você está entendendo? Aleluia, para sermos recebidos nele. Amém? Então, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes. E, irmão, o pior, reprovados para toda boa obra. Reprovado, irmão, terminou. A palavra chegou, você desobedeceu, reprovado, terminou. Encerrou. Ali encerrou a linha da misericórdia de Deus contigo. Reprovados. Qual é a boa obra? A obra da salvação. Não tem mais salvação. Não entra mais salvação ali. Você está entendendo, irmão? Então te acorda, corre enquanto tem tempo. Corre para o Senhor Jesus Cristo enquanto há tempo. Que Deus abençoe os irmãos. Amém, irmão Rosa? Passa aqui para fazer o encerramento em nome do Senhor Jesus Cristo.